Fala pessoal, tudo certo, galera? Muito bom dia. Agora 9 horas e 52 minutos desta quinta-feira, dia 25 de junho de 2026. Estamos aí nos aproximando da abertura do Ibov, né, da abertura do nosso mercado à vista, mas hoje eu quero convidar você a assistir esse conteúdo onde eu irei falar a respeito da minha evolução técnica, a respeito da minha evolução operacional aqui como trader, né? Minha evolução técnica aqui no mercado. Eu já fiz alguns vídeos aí falando sobre a minha jornada pré-trader, né? Antes de eu conhecer o mercado de trade, antes de eu conhecer o mercado financeiro, antes de conhecer a B3. Já falei sobre a minha jornada como trader, como eu comecei, como eu conheci o mercado, como eu fui evoluindo, mas hoje eu quero falar especificamente sobre o aspecto técnico. Eu acho que é um conteúdo bem bacana e eu já deixei aqui, gente, o gráfico especificamente no 1 minuto. Quando eu comecei a operar, acho que isso é algo bacana para a gente conversar, tá? Quando eu comecei a operar, eu colocava exatamente assim como você está enxergando o gráfico. Eu tinha aí um gráfico de 1 minuto e eu enxergava o mercado dessa maneira aqui, fazendo barras descendentes, né? O mercado caindo, 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 e eu tentava simplesmente operar aleatoriamente. Por que aleatoriamente? Porque eu operava, inclusive, com muito mais um. Eu tinha praticamente uma tela assim, ó. Então eu operava praticamente às cegas. Eu não via qual era o contexto, eu não enxergava o que estava acontecendo. Quando o mercado começava a cair bastante, por exemplo, abriu o mercado à vista. Hoje eu opero muito após a abertura do Ibov, tá, gente? As minhas operações, em grande maioria, acontecem após as 10 horas da manhã. Eu vi o mercado derretendo, perdendo mínima, caindo, fazendo pullbacks curtos e pernadas longas para algum lado, né? Seja para baixo, aqui no exemplo que eu estou dando para vocês, e eu tentava comprar. Tomava o stop, e o mercado caía mais e eu tentava comprar de novo. E o mercado caindo e eu comprando. E eu, particularmente, acho que esse é um comportamento muito típico de pessoa física, muito típico de novatos no mercado. Por quê? Porque a gente ouve muito aquele conceito de comprar barato e vender caro. Mas aonde é comprar barato? Será que agora que o mercado caiu 800 pontos é barato para comprar? Qual contexto, qual região esse mercado está? Já perdeu o mínimo? A gente está numa tendência de baixa? Está numa tendência de alta? Eu acho que isso são coisas que poucas pessoas olham, tá? Depois disso, eu comecei a colocar aqui, eu vi que isso não deu resultado para mim, tá? Operar às cegas eu não consegui. Então o que eu fiz? Eu coloquei lá uma média de 9, nem vou mexer aqui, tá, gente, de exponencial ou aritmética. Depois eu coloquei lá uma média de, não lembro agora, mas vamos botar aqui de 34 períodos. O que acontecia? Eu operava cruzamento de médias. Acho que esse é um setup clássico de todo iniciante, né? O mercado cruzou aqui para baixo, nesse candle, eu venderia aqui. O que acontece? Aí o mercado subia, eu tomava um stop. Aonde tem que estar o seu stop aqui? Talvez no último topo, aqui acima, então eu venderia aqui, onde ele cruzou, com stop de 560 pontos. Lembrando que a gente está trabalhando aí numa amplitude muito grande, né? A gente está bem complexo de ser operado no mercado com essa amplitude toda que nós estamos trabalhando nos últimos tempos. Aqui, por exemplo, ó, aqui o mercado cruzou para baixo, foi um falso cruzamento, depois cruzou para cima de novo. Então, esse era um setup clássico e eu acho que todo iniciante usa. Depois eu passei por um período onde eu comecei a colocar aí alguns indicadores, né? Eu comecei a colocar MACD, estocástico, e inúmeros outros indicadores que, gente, eu particularmente, a única coisa que eu uso são médias e uma leitura aqui no Times and Trades, uma leitura de fluxo, que eu acabo fazendo, tá? Mas não uso mais nenhum tipo de indicador, nem volume financeiro, nem nada do tipo. Condeno quem usa? Não, não condeno, gente. Eu acho que cada um tem que... Acho que esse é o intuito principal desse vídeo aqui, tá? Mostrar para você que você precisa de um operacional, que você se sinta confortável para operar, mas que esse operacional, principalmente que você aprenda a utilizar ele no momento, no cenário correto de mercado. Eu acho que isso é o essencial, tá bom? Então, o que acontecia? Aí eu passei por essa questão aqui de cruzamento de média. Me conta aí, inclusive, você já operou cruzamento de médias também? Eu acho que a maioria que está me assistindo aqui já utilizou cruzamento de média, seja uma 13 com 26, seja uma 9 com 21, seja uma 9 com 34, que eu coloquei aqui. E aí, depois disso, eu comecei a fazer o seguinte, eu comecei a subir o tempo gráfico. Depois eu coloquei lá no 2 minutos, até acho que antes disso eu continuei operando no 1 minuto, mas eu fazia o quê? Eu comecei a olhar o mercado, por exemplo, que vem subindo, né? Ó, vem subindo. Aí eu comecei a olhar o seguinte, eu tenho topos e fundos ascendentes aqui. Quando ele começava o pullback, eu traçava
uma LTB, aqui, por exemplo. Quando o mercado rompe essa LTB, eu compro com stop aqui no fundo e alvo na máxima. Depois disso, ó, vamos ver o que aconteceu. Por exemplo, aqui, ó, vai acontecer mais uma vez, né? O mercado fez uma pernada de impulsão, deu uma corrigida, né? Aqui ele está numa nova pernada de correção para baixo. Eu esperaria ele romper aqui essa LTB, né? Para comprar o mercado aqui com a alvo na máxima e stop aqui abaixo deste fundo. Só para dar um exemplo para vocês. Mas, no caso aqui, ó, vou deixar aqui uma LTBzinha, ó. O mercado tentou romper, não conseguiu, aí eu ficava ajustando aqui até o da linha, ó. Tá errado operar desse jeito? Não, gente, não tá também, tá? Por quê? Porque eu entendo que, se eu entendo que o mercado está para cima, eu vou esperar um pullback agora, eu vou esperar ele romper essa linha aqui, me indicando que é o final do pullback, e aí eu vou tomar o índice com alvo lá para cima, eu projetava um Fibo. Depois disso eu comecei a usar muito Fibo, tá? Eu tinha essa primeira pernada aqui, aí eu traçava, o mercado rompeu o máximo, eu traçava um Fibo aqui, e aqui, por exemplo, eu compraria, né, como 50%, colocaria um stop aqui nessa região mais ou menos, e faria uma projeção lá para cima para levar o meu alvo. Depois disso eu comecei a ver que sem contexto, gente, aí usei N outras coisas, tá? Usei 2MV padrão, vocês já ouviram falar no 2MV padrão? Eu colocava lá num Renko, por exemplo, colocava lá num 15, vamos botar num 15R. Comecei a operar com Renko também. Vocês já operaram por Renko? É bem legal também, eu acho bem bacana operar por Renko, tá? Por exemplo, aqui, ó, aqui onde o mercado está rompendo agora uma LTB, perdão, o mercado rompeu uma LTB. Caso esse candle que vai fechar agora aqui num minuto, ele rompa para cima, eu compraria e colocaria o stop aqui embaixo. Depois disso eu comecei a entender, gente, que isso não me daria dinheiro se eu não focasse em algo que fosse um contexto, né? Embora eu operava cruzamento de média aleatório, gente, fazia compra, fazia venda, então nada disso funcionou para mim. Nem cruzamento de média, nem indicador nenhum, nem nada desse monte de baboseira que a gente vê por aí pela internet, com setups engessados, prontos, operacionais de reversões. Depois disso eu comecei a pegar candles aí de 5 minutos, por exemplo, para quem conhece lá os operacionais do Thomas, o Thomas que fazia Uber lá e tal, eu comecei a fazer esses operacionais de reversões, né? Eu pegava aqui o primeiro candle dos 5 minutos e se rompesse para cima eu comprava, se rompesse para baixo eu vendia, aí dobrava a mão, fiz um monte de baboseiras também com esse tipo de sistema operacional, tá? Aí você me pergunta assim, Anderson, como é que tu opera hoje? Como tu opera hoje? Só para a gente fazer um resumo aí, tá? Hoje eu opero, gente, olhando um movimento muito mais amplo, tá? Eu coloco o mercado aí nos 60 minutos e eu começo a enxergar que o mercado vinha fazendo topos e fundos descendentes. Depois disso, ele falhou aqui na região de fundo. E aí ele começa a fazer topos e fundos ascendentes. Depois disso, isso aqui formou um canal de alta. Depois disso, ele fura esse canal de alta, monta uma nova estrutura de baixa. O que eu vou começar a procurar de novo? Por vendas, tá? Depois disso, o mercado falha novamente aqui, deixando um fundo duplo. O que ele faz após esse fundo duplo aqui? Ele monta novamente uma nova estrutura, ó. Um impulso de alta, rompendo ali aquele fundo, aquele topo anterior, então ele deixa agora um topo mais alto, ele volta para corrigir, deixa um fundo mais alto, volta para corrigir de novo, deixa um fundo mais alto. O que eu tenho aqui? Um canal de alta. Um canal de alta. Então, o que eu vou usar para operar aqui dentro deste canal de alta, gente? Você pode utilizar N sistemas operacionais. Deixa eu colocar aqui um gráfico nos 15 minutos para a gente ver. Agora, o que eu enxergo aqui? Eu começo a ver um mercado trabalhando com topos e fundos ascendentes. Então, aonde eu vou comprar? Eu vou operar aqui no meio? Não, embora eu tenha aqui uma região importante de máxima do dia anterior, uma região de resistência. Porém, eu ainda estou vendo o mercado com as médias inclinadas para cima. Aí deixa eu trazer aqui para o meu layout principal, para que vocês vejam. Eu tenho aqui agora o seguinte, vou colocar aqui nos 5 minutos, eu tenho um mercado que está trabalhando dentro deste canal de alta com topos e fundos ascendentes. Eu tenho as minhas médias inclinadas para cima, tá? Para quem está vendo aí, tem uma regrinha de coloração nas médias, que é
2 MV médias, tá? Então uma regrinha aí muito simples de coloração. O que eu espero aqui agora desse mercado? Eu estou vendo que o mercado sentiu essa região de máxima do dia anterior aqui, né? Porém, eu não vou operar comprado, não vou operar vendido. Por quê? Porque eu entendo que lá no macro que eu mostrei para vocês ali, ó, eu tenho o mercado trabalhando dentro de um canalzinho de alta, então eu vou procurar por compras. Porém, eu preciso que o mercado venha a romper essa região aqui agora, né? Siga fazendo no intraday esse movimento aqui de topos e fundos ascendentes para que eu pegue um pullback e compre. Agora, qual vai ser o gatilho? O que eu vou usar para fazer uma compra aí nesse mercado? Eu posso usar o tempo gráfico de 1 minuto, de 2 minutos, de 5 minutos, eu posso usar um renko de 20R, tanto faz, mas eu procuro estar alinhado em qualquer operacional que eu vá usar hoje em dia, eu procuro estar alinhado com uma visão maior, eu procuro estar alinhado com o meu Ibovespa, que abriu nesse momento, puxando para cima, demonstrando força compradora. Eu olho para o dólar e vejo que eu vejo o dólar consolidado, né? Então eu gostaria de ver esse futuro aqui do câmbio caindo, para que fique uma correlação bonita com o nosso mercado futuro de índice. Então, o que eu estou esperando agora, gente? Eu estou esperando o mercado romper máxima e aí eu vou procurar algum gatilho comprador. Então, basicamente é isso, essa é a forma que eu opero. Não tem muita firula, não tem não tem nada de estratégia mágica, não tem nenhum setup milagroso. Não, gente. Existe apenas uma forma que eu enxergo o mercado dentro da minha leitura gráfica, dentro da forma que eu me sinto confortável de operar. E aí entra uma questão importante, que é muito bacana para falar para vocês aqui, que é quando você definir uma maneira legal que você gosta de operar, não fique mudando, sabe? Não tem como eu agora, Anderson, por exemplo, ficar esperando o mercado chegar aqui na máxima do dia agora para eu buscar por vendas. Por quê? Porque eu não opero dessa maneira. Não é a forma que eu gosto de operar. Eu não vou ficar procurando resistência para vender. Então, conforme o tempo vai passando, você repetindo essa sua leitura, essa sua maneira de enxergar o mercado, você vai ficando bom nessa sua leitura, nessa sua forma de operar. E a tendência é que conforme o tempo ele for andando, né, for correndo, for passando, você vai criando tempo de tela, você vai ficando bom naquilo que você está fazendo, você vai cada vez enxergando com mais clareza os movimentos e aí sim você vai conseguir operar de maneira simples, de maneira prática e, obviamente, de maneira replicável, tá? Eu estou comprado desde a abertura numa conta que eu tenho específica para fazer um trade de abertura com alvo lá nos 560 de 1.200 pontos, que eu vou compartilhar assim que for pro alvo ou stop lá no meu Instagram. Você que não me segue, Anderson Rodrigues Trader, eu vou convidar você a me seguir lá. E, gente, tem um recado muito importante aqui, que é, eu tenho um treinamento que está sendo gravado e desenvolvido, colocado lá dentro da Hotmart, onde quem adquirir nesse primeiro momento, é um treinamento gravado, tá? Nesse primeiro momento, mas quem adquirir ele até o final de julho, vai operar comigo até os meses inteiros de agosto e setembro. Gente, são 2 meses operando ao vivo comigo, todos os dias pela manhã, tá bom? Então você vai ter oportunidade de comprar esse treinamento, você vai assistir o conteúdo gravado com pregões reais, operados, com operações reais nesse conteúdo gravado, e essas pessoas que entrarem no treinamento durante os próximos 30 dias aí, vão poder operar ao vivo comigo durante 2 meses. É uma oportunidade incrível que pode mudar a sua vida. Então convido você, tá? O link vai estar na descrição, vai estar no comentário fixado, convido você a participar deste treinamento. Depois disso, gente, vai ser a única vez que eu vou fazer, tá? Não é papo de vendedor, não. É a única vez que eu vou fazer isso. Depois eu vou seguir apenas com atendimentos de mentoria individuais, conforme eu já estava fazendo. Então, cara, pode ser oportunidade para você mudar de vida, para você amadurecer, realmente parar de perder, tá bom? Como trader. Então, eu sei que algumas pessoas falam assim, pô, para que eu vou pagar treinamento? Eu não estou ganhando dinheiro com o mercado. É justamente por isso que você precisa pagar um treinamento e estar junto com alguém no dia a dia para você ver alguém operando, alguém que vai te ajudar a estancar a ferida, alguém que vai te ajudar vai ajudar você a parar de perder. Tá? Eu tenho certeza que o valor que você vai ver nesse treinamento, você já deve ter perdido muito mais do que isso, talvez até em um único dia no mercado, tá? Então, vale a pena estar comigo operando ali durante 2 meses, ao vivo, com tela compartilhada, operações reais, pode ser sim a oportunidade da sua vida. Tá aí o link no comentário fixado. Me chama também no Instagram, qualquer dúvida, Anderson Rodrigues Trader. Tamo junto, valeu e até mais.